Olá, meu amigo, minha amiga, não se estranhe, não estranhe aqui o nosso visual. Eu estou num programa extemporâneo, estou alguns dias aqui de folga, de férias, vim para casa de amigos na Ilha Bela, em São Paulo, um dos lugares mais lindos do mundo, né? E a gente vai fazer algumas reflexões hoje, fugindo do massacre que os meios de comunicação despejam na gente o tempo todo. Toda hora acontece um episódio, tal, a gente fica gastando nossas energias tentando emitir opinião e tentando entender determinados fatos isolados. E hoje eu quero chamar a atenção para a grande estrutura que funciona como grande pano de fundo dessas histórias que acabam ficando pequenas diante da imensidão da importância do tema. Bom, você deve estar muito angustiado nos últimos tempos com o que está acontecendo no Brasil e também olhando o que está acontecendo no mundo. Será que o que está acontecendo aqui é um fato isolado? Eu garanto a você que não. Tudo faz parte de um grande fenômeno e o eixo central desses fenômenos está ligado às comunicações ou aos meios de comunicação. Eu explico melhor. Existe uma conexão muito grande entre os homens de Neandertal, os homens das cavernas, e Paulo Guedes e o bolsonarismo. Vou explicar, você vai me dar razão no final da história. Quando os homens começaram a desenvolver uma coisa chamada razão, não pense você que todo mundo concordava o tempo todo uns com os outros dentro das cavernas. Os homens tinham diferenças, os homens interpretavam fenômenos de forma diferente e tomavam decisões de forma diferente também. Sobreviviam ou tinham mais sucesso na proteção do seu clã, do seu grupo social, as pessoas ou os grupos que tinham mais informações. Quem tinha melhor informação sobre onde encontrar água, onde encontrar caça, como se plantava, como se fazia o fogo, como se protegia do frio, essas tribos viviam mais. Hoje, como é que funciona a coisa? No mundo é a mesma coisa. Quem tem mais informação consegue se proteger, consegue se planejar melhor para ter uma vida mais confortável e uma vida mais segura e mais longa. Bom, Platão, quando analisou esses fenômenos, raciocinando como é que surge uma opinião de uma sociedade, ele criou uma história que a gente dá o nome de o mito da caverna. Que história ou que mito é esse? Platão imaginava uma sociedade que nasceu dentro de uma caverna, todos estavam acorrentados e eles não sabiam como é que era a vida do lado de fora da caverna. Eles só imaginavam, através das sombras que eram projetadas nas paredes das cavernas, através das frestas. Então, os movimentos que tinham do lado de fora faziam algumas imagens na parede, então eles imaginavam monstros, alienígenas, sei lá o que eles imaginavam, né? Difícil. Até porque é uma ideia de Platão. Então a gente tem que imaginar o que Platão estava idealizando no meio dessa história toda. Nessa história, uma pessoa sai da caverna, vê o mundo, a vastidão lá de fora e volta e conta para os cavernosos, que não acreditam em quase nada, porque eles estavam tanto tempo dentro daquele ambiente que era difícil acreditar em outra história do lado de fora. Você já está fazendo alguma conexão com o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Existem grupos que não adianta você dizer que do lado de fora da caverna existe um outro mundo que elas não acreditam. Elas vão querer te matar, elas vão querer te eliminar, elas vão querer te expulsar da caverna. Infelizmente, esse é um fenômeno que acontece em várias partes do mundo. Eu vou chegar logo aqui na situação nossa, mas é bom a gente lembrar que depois de Platão, outros filósofos refletiram sobre essas questões e Hegel cunhou uma expressão muito interessante há 2 séculos atrás. Ele dizia que a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Ora, se a gente não sabe de outras realidades, a gente não vai reagir. Agora, no microcosmo, se eu estou aqui na casa dos meus amigos em Ilhabela e alguém me diz que vai chegar um meteoro aqui onde eu estou, eu vou sair correndo, vou deixar vocês aqui e vou embora. Porque a informação gerará uma reação da minha parte. Isso no plano social é a mesma coisa. Se você consegue ter uma fonte de informações única ou informações parecidas que são despejadas em grandes grupos sociais, a tendência é esses grupos sociais acreditarem que determinado governo é ruim, determinado governo é bom, determinado país é bom, determinado país é ruim, que determinados alimentos são bons, que são ruins, que, enfim, tudo que for passado para essa sociedade vai funcionar.
O grande experimento que foi feito na Era Moderna foi nos Estados Unidos, quando os americanos não entraram na Primeira Guerra Mundial, mas os banqueiros norte-americanos emprestaram dinheiro para a Inglaterra e emprestaram dinheiro para a França. E ficaram preocupados se, caso os países para quem eles emprestaram dinheiro perdessem a guerra, como é que eles recuperariam. Então eles tiveram que fazer uma grande propaganda pelos meios de comunicação que eles possuíam na época, os jornais e os rádios, e propaganda de rua, panfleto, cartazes, tentando mostrar para a população norte-americana que os alemães estavam fazendo barbaridades na Europa, arrancando o bracinho de bebê, comendo criancinha, decapitando. Foi a grande fake news que foi colocada naquele instante, e isso acabou fazendo do povo americano, que era extremamente pacifista, um povo que apoiou a entrada na Primeira Guerra Mundial. E esse experimento foi observado de uma forma tão intensa e tão importante que os norte-americanos começaram a jogar toda a estrutura de poder deles para cada vez mais eles terem máquinas de propaganda, máquinas de controle da informação cada vez mais amplas. Isso chegou até o cinema também. E isso se espalhou pelo mundo inteiro para espalhar o modo americano de viver, valores norte-americanos, isso também controlando e colocando essas informações para a sociedade norte-americana. No Brasil e em outros países do terceiro mundo, a comunicação está sempre na mão de grupos poderosos, grupos econômicos, que procuram cada vez mais tornar as populações de seus países alienadas, conformadas e desconhecedoras da realidade de fora da caverna. E hoje nós temos no Brasil uma situação muito interessante, porque nós temos um presidente que está no poder, ele se apresenta como uma pessoa que briga com os grandes meios de comunicação, quando, na verdade, na prática, o governo dele faz exatamente aquilo que os grandes meios de comunicação querem e mais, levando toda uma massa de pessoas a acreditarem que a sua desgraça, a desgraça deles próprios, quando eles abrem mão de direitos, eles acham que é importante abrir mão de direito, que o brasileiro trabalha pouco, os empresários cada vez mais perdendo também direitos, os pequenos empresários cada vez mais perdendo espaço para crescerem, enfim, os brasileiros de carne e osso perdendo cada vez mais direitos sociais, os trabalhadores perdendo cada vez mais direitos trabalhistas. Isso tudo é aplaudido justamente pelas vítimas que estão sendo manipuladas por esses grandes meios de comunicação. Eles utilizaram uma estratégia muito inteligente. Eles pegaram um governo que estava no poder, eles demonizaram esse governo, esse partido, o presidente, os dirigentes. Não que eles fossem absolutos santos, cometeram muitos erros também, tiveram grandes méritos, mas os erros foram fatais, porque eles foram extremamente utilizados por essa grande engrenagem de enganação que são os grandes meios de comunicação. E pior de tudo, a gente vai vendo que eles ficam o tempo todo que o Brasil é um país que defende a liberdade de imprensa. Gente, uma ova. Não existe liberdade de imprensa. Todos os meios de comunicação falam a mesma linguagem. O exemplo nítido disso foi a reforma da Previdência, onde você não tinha ninguém fazendo um contraponto a essa infâmia que tirou o direito das pessoas que estão trabalhando hoje de terem uma aposentadoria minimamente digna no futuro. Na verdade, todos nós estamos reféns dessa situação e eles assistem isso com muita desenvoltura porque a gente fica se digladiando aqui embaixo e eles acabam aprovando todas as bandeiras, todas as suas plataformas que beneficiam pequenos grupos com aplauso das vítimas e com aplauso das vítimas mais alienadas e apaixonadas que são os bolsonaristas. Se eu pudesse dar um conselho, sem brigar com ninguém, eu diria, gente, olha, desconfie do próprio governo que vocês apoiaram, porque esse governo está entregando o Brasil, esse governo está fazendo tudo ao contrário daquilo que você acreditava. E se você acha que Bolsonaro é o presidente da República, você é um bobo, você é um tolo, porque quem manda no nosso país é o sistema financeiro na figura de Paulo Guedes, um dos maiores entreguistas que a história do Brasil viveu, está vivendo e viverá. Eu fico por aqui, deixo essas questões para sua reflexão. Um grande abraço e viva a Ilhabela, viva o Brasil. Tchau, gente.